para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? E os dados da nossa aula estão aqui na sua telinha, tá bom? Aula da disciplina de matemática, comigo, professor Mestre Natanael, e a sériezinha que a gente vai estar trabalhando hoje é para o 9º ano. O conteúdo que nós vamos abordar na aula de hoje é ângulos e triângulo retângulo, né? Que está associado também a algum desses ângulos que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Lembrando que essa aula é um oferecimento aí, né, da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rosário. O nome do projeto é Escola em Minha Casa, um projeto de vidas, como eu acabo aqui de circular. Tudo bem? Então, feita aí a apresentação da nossa aula, pessoal, vamos aqui para, né, vamos dizer assim, uma parte teórica. Pessoal, quando nós trabalhamos a parte de ângulos, né, ela está associada à ideia de giro, né, à ideia da circunferência do círculo. E aí eu quero desenhar aqui, por exemplo, vamos dizer assim, um círculo, né? Vou desenhar aqui um círculo, vou colocar aqui o centro desse círculo, né? E vou traçar aqui uma reta, só para ficar melhor. Vou traçar aqui essa reta aqui. Tudo bem? Então, o que seria um ângulo? Vou mudar aqui a cor. Vamos supor que a gente tem como referência aqui esse ponto, esse centro, né? E essa semi-reta aqui. Se eu pegar uma outra semi-reta e fazer com que essa reta aqui ela gire em torno dessa circunferência, pessoal, em vez de ficar aqui, eu vou abrir aqui esse programa, tá? E a gente vai trabalhar a ideia de ângulo aqui nesse programa. Então, vamos bem aqui. Muita calma nessa hora. Pronto, como eu falei lá, né? A ideia de ângulo está associada aí à questão da circunferência. Então, eu tenho uma circunferênciazinha aqui. E nessa circunferência eu posso desenhar aí vários ângulos, tá bom? E vou pegar aqui essa ferramenta de ângulo. Vou fazer o seguinte. Muita calma nessa hora, vamos lá. Pronto. Perceba, pessoal, que eu tenho esse ponto B aqui como referência, né? Esse ponto C. À medida que eu venho aqui, ó, girando, né? Ó, se eu completar uma volta aqui, ele forma a circunferência, tá vendo? Ó, eu vou começar aqui do ponto B, né? Aí vou fazer isso aqui, ó. Perceba que essa abertura aí é o que eu chamo de ângulo. Essa abertura é o que eu chamo de ângulo, tá? E perceba que se eu começar aqui no ponto B, ó, fazer esse giro até fazendo com que eu volte aqui no ponto B, ele vai completar o quê? A circunferência, tá? A circunferência completa, ela tem 360 graus, tá bom? Tá vendo como o ângulo aí, ele está diretamente associado à circunferência, ele está diretamente associado. E aí, perceba, a primeira coisa que eu percebo é que se eu der uma volta, né, completo aqui, em torno desse ponto que é o centro da circunferência, né? Se eu pegar, começar daqui, né, e der uma volta completa, eu vou fazer um ângulo de 360 graus. Tudo bem?
Então, eu vou voltar bem aqui para aquela figura. Então, o que foi que a gente percebeu? A gente percebeu, pessoal, que se eu tenho esse ponto aqui como referência, que é o centro da circunferência, né? E eu pegar e fazer esse giro aqui completo, né? Uma volta completa, né? Se pegar desse ponto aqui, ó, e girar até aqui novamente, eu tenho, ou seja, uma volta na circunferência, eu tenho um ângulo aí de 360 graus. Tudo bem? Agora, vamos ver o que acontece que se eu dividisse, né, essa circunferência, pessoal, ao meio, né? Se eu dividir essa circunferência aí ao meio, eu vou apagar isso bem aqui. Calma, vou apagar. Se eu dividir essa circunferência ao meio, ficou fogo, isso. Vamos lá. Se eu dividir essa circunferência aqui ao meio, né, passando uma reta aqui pelo diâmetro, se a circunferência toda mede 360, então significa dizer que se eu pegar daqui, né, até esse outro ponto extremo, isso aqui é o ângulo de de meia volta, né? Então, essa parte aqui, que é o ângulo de meia volta, esse ângulo aqui mede 180 graus. Se eu voltar lá naquele programa, né, e eu pegar... Se eu voltar aqui nesse programa, eu pegar esse ponto, olha, um ponto aqui, e eu fizer isso aqui, ó, esse giro, ó, eu vou desse extremo até esse outro extremo aqui, ó. Perceba que ele formou aí, pessoal, um ângulo de 180 graus. É porque aqui ele não está deixando a retinha aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é o segmento. Esse aqui é um outro segmento. Tá vendo? Então, ó, esse ângulo aqui de meia volta é o ângulo de 180 graus, tá? Se eu pegar, então aqui, um ângulo de meia volta, né, quando eu pego de um extremo aqui, vou até o outro extremo aqui da circunferência, que é um ângulo de 180 graus, né? Do mesmo modo ocorre para cá, ó. Ocorre para cá. Fica 180 em cima e 180 o quê? Embaixo. Tranquilo? Agora, pessoal, o que aconteceria, por exemplo, se eu fizesse uma outra divisão na circunferência? Vamos lá. Se eu trouxesse para cá assim, ó. Fazer isso. Dividir agora a circunferência em 4 partes, né? Essa reta dividiu em 2, essa daqui vai dividir em 4. Perceba que se eu partir daqui até esse ponto, esse ângulo aqui é 1/4 da circunferência, não é? Porque perceba que essa parte aqui, ela é apenas uma parte de 4, não é isso? Então significa dizer que se a circunferência por completo ela é 360 graus, eu dividi em 4 partes, significa dizer que esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Vou apagar bem aqui um pouco, só para não poder escrever o 90 bem aqui. Então, 90. Então, esse ângulo aqui de 1/4 de volta é o que eu chamo de ângulo de 90 graus, né? Se isso aqui é 90, aqui também vai ser 90, né? Porque isso aqui é mais outra parte. Isso aqui vai ser 90 e esse aqui vai ser 90. E é interessante, pessoal, a gente associar o ângulo de 90 graus, né, a esse símbolozinho aqui, ó, a esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. Quando isso ocorre, né, porque isso aqui vai ser uma reta ou uma semi-reta,
isso aqui vai ser outra semi-reta, significa dizer que essas duas semi-retas, essas duas retas, elas vão ser perpendiculares, né? Quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, pessoal, significa dizer que essas retas são perpendiculares. Tudo bem? Então, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui e 90 graus aqui. Tudo bem? Vou mostrar naquele programinha como isso funciona. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Eu vou pegar um ponto aqui, ó, como se fosse um extremo da circunferência, e aqui o centro da circunferência. Se eu pego partindo desse ponto, eu faço, ó, se eu vier aqui, lembra, uma volta completa, ele vai dar 360 graus, tá? Se eu vier só até aqui, ele vai dar um ângulo de 180. Tudo bem? Mas se eu vier até aqui, ó, ele vai dar um ângulo de 90 graus, ó. Tá bom? Eu queria ver se eu dava um zoom aqui para ficar melhor, né? Mas eu acho que não dá. Vamos lá. E aí, pessoal, presta atenção. Eu vou construir bem aqui uma circunferência nesses pontos. Vou construir aqui uma circunferência nesse ponto aqui. Vou construir a circunferência aqui de raio 3. Pronto. Olha só o que foi que eu fiz aqui. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Olha. Eu desenhei aqui, ó, esse ângulo, né? Vou pegar aqui, vou colocar aqui, ó. Olha esse ângulo. Olha esse ângulo aqui. Tirar esses pontinhos aqui. Vamos lá. Eu coloquei esse ponto aqui nesse ponto aqui. Aí eu fiz esse giro aqui, ó, daqui até aqui, ó. Perceba que um giro completo é o ângulo 360. Um ângulo de meia volta, que é daqui até um outro ponto aqui, né? Se eu colocar bem aqui um ponto. Esse ângulo aqui, ó, daqui, eu vou até ver se eu consigo fazer esse ângulo aqui. Olha só, deu certo. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Então, pessoal, perceba, olha. Eu vim desse ponto, né, até esse ponto aqui, ó. A circunferência completa é uma volta completa, né? Quando eu venho desse ponto até esse ponto aqui, significa dizer que eu fiz um ângulo de meia volta, que é 180. Quando eu pego desse ponto até aqui, perceba que eu fiz apenas 1/4 do círculo, né? Porque isso aqui, ó, seria uma parte. Daqui para cá seria uma outra parte. Daqui para cá seria uma outra parte. Daqui para cá seria uma outra parte. Então, perceba que um ângulo de 1/4 de volta é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Que é dado até por esse quadradinho aqui e um ponto no meio, que é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, o que é que a gente percebe? Que os ângulos, que muita gente dá aí a definição como a abertura entre duas semi-retas, o ângulo é isso aqui, né? A abertura entre duas semi-retas. Tem essa semi-reta aqui, essa semi-reta aqui, isso aqui é o ângulo, né? Essa abertura aqui é que eu chamo de ângulo. Só que a gente percebe que se a gente associar ele à circunferência, esse ângulo está associado ao giro, né, que eu faço aqui na circunferência. Até porque se eu pegar esse segmento, eu girar ele para cá, né, ele vai ter uma abertura, ó. Vai ser isso aqui, o ângulo. Tudo bem? Então, um ângulo de uma volta, 360 graus. Um ângulo de meia volta, 180 graus. Um ângulo de 1/4 de volta, não é isso? É o ângulo de 90 graus, que está associado a esse símbolo aqui. Tá bom, pessoal? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam também é que um ângulo, quando ele está entre 0 graus e 90 graus,
ele é considerado como ângulo agudo, tá? Quando o ângulo ele é igual a 90 graus, né? Igual a 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Quando o ângulo é maior do que 90 graus, né? E menor do que 180 graus, esse ângulo ele é chamado de ângulo obtuso. Tudo bem? E a nossa referência para isso é sempre o ângulo de 90 graus. A gente sabe que o ângulo de 90 graus vai ser isso aqui, ó, retas perpendiculares. Aí, se um ângulo passou... Opa, vou botar uma cor aqui diferente. Aí, se um ângulo passou do 90, então significa dizer que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. É um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele está entre 90 e 180. Agora, se eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, ó, e esse ângulo aí, eu traço esse ângulo aqui, ó. Então, perceba que esse ângulo aqui, ele está sendo menor que o de 90, né? Porque o de 90 vem daqui até aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou fazer para você, ele é menor do que 90. Se ele é menor do que 90, ele é um ângulo agudo. Então, é bom que a gente tenha aí essa ideia do giro, né? Essa ideia do giro. Tá bom? E aí, pessoal, vamos fazer algumas questões, tá bom? Para a gente aperfeiçoar esses conceitos aí. Vamos lá para a primeira questão. Pessoal, aqui, na primeira questão, vamos lá. Observe na malha quadriculada abaixo o caminho que Luna faz para ir de sua casa até a escola. Então, ela está aqui, ó, na casa dela aqui, nesse ponto. E ela quer vir até a escola, nesse ponto aqui. Aí ela faz esse trajeto, né? Ó. Até aqui. Tudo bem? Aí ela diz o seguinte, a questão vai dizer o seguinte: nesse caminho ela muda de direção 4 vezes. E essas mudanças de direção foram representadas pelos ângulos alfa, beta, né? Gama e delta aqui. Qual desses ângulos é um ângulo reto? Ou seja, desses ângulozinhos aqui, ó, ela quer saber qual é o ângulo reto. Aí a gente vai ver, ó, o ângulo reto é esse ângulozinho aqui, né? Ó, que tem esse símbolozinho aqui, ó, ângulo de 90 graus. A gente acabou de ver. Então, pela própria figura, pessoal, a malha quadriculada, como a malha quadriculada, ela forma segmentos perpendiculares. Então, esses ângulos aqui da malha são ângulos de 90 graus. E aqui já está bem descrito aqui, ó. Então, esse ângulo alfa é que é o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, a alternativa aqui vai ser a letra A. Só que eu quero ainda trabalhar com vocês, eu quero saber se esse ângulo aqui ele é um ângulo agudo ou é um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é um ângulo agudo ou obtuso? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo agudo ou ele é um ângulo obtuso, pessoal? Ou seja, pela malha quadriculada, dá para a gente saber se ele é um ângulo agudo ou ele é um ângulo obtuso. E lembrando, ângulo agudo, como a gente acabou de ver, pessoal, ângulo agudo é um ângulo que é menor do que 90 e ele é maior do que 0 graus, ou seja, ele está entre 0 e 90. E aí, um ângulo obtuso é aquele ângulo que é menor do que 180 e ele é maior do que 90. Para a gente encontrar esses ângulos aqui nessas figuras, a nossa base tem que ser quem? O ângulo de 90 graus, que é a própria malha quadriculada aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos analisar esse ângulo beta aqui, esse ângulo aqui. Olha,
o ângulo de 90 graus aqui, eu vou pegar uma cor aqui, né? Mas, por exemplo, esse aqui seria o ângulo de 90 graus, né, pessoal? O ângulo de 90 graus seria esse aqui, ó. Esse aqui seria o ângulo de 90. Mas perceba que o ângulo beta, ele passa até aqui, né? Ó. Vou marcar aqui de uma corzinha. Ó, ele vai daqui, ele pega todo esse 90. Eu peguei a cor quase da mesma cor ali. Bem aqui, ó. Pega esse 90 aqui, mais esse pedacinho aqui. Então, significa dizer... Ficou até meio poluído, né, pessoal? Pronto. O de 90 é esse aqui que está de verde, né? O de 90. Perceba que o ângulo beta, ele vai daqui até lá em cima. Ó. Então, perceba que esse ângulo beta aí por completo, ele é maior do que o de 90. Se ele é maior do que o de 90, então é porque esse ângulo beta, ele é um ângulo obtuso. Agora, vamos aqui para esse ângulo, parece um Y aqui, era para ser gama, né? Mas vamos lá. O ângulo de referência aqui é esse aqui, ó. O ângulo de referência é esse aqui, ó. Que seria o ângulo de 90 graus. Só que perceba que esse ângulo que ele colocou aqui, esse ângulo, ele é bem menor que o de 90, né? Até porque ele está dentro. Então, se ele é menor do que o de 90, é porque ele é um ângulo que? Agudo. Então, esse ângulozinho aqui, ó, beta, ele é um ângulo obtuso. E esse ângulo, que eu não sei se é um Y, se é um gama, ele é um ângulo agudo. E esse ângulozinho aqui, pessoal, ele também vai ser um ângulo agudo, né? Porque ó, a nossa referência aqui vai ser esse ângulo aqui, né? Que é um ângulo reto. E esse ângulo aqui, ele é menor que o de 90. Se ele é menor que o de 90, então... E agora, para desenhar esse negócio aí? Esse ângulo aí vai ser um ângulo quem? Agudo, que ele é menor do que 90. Beleza, então a gente fez além do que a questão que pediu. A questão pediu para identificar só apenas o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo alfazinho aqui. Tudo bem? Beleza, só que a gente acabou classificando todos os ângulos que tem aqui, né? Porque é questão de giro. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 vai dizer o seguinte. Com o objetivo de treinar um cão durante os passeios, um adestrador montou um circuito. Esse circuito está representado no desenho abaixo. Está aqui o circuito, né? Início do circuito e aí vai aqui, ó. Vamos lá. Durante o treinamento, o cão dá várias voltas completas nesse circuito, partindo do início e seguindo em direção ao ponto S. Beleza? Em quais pontos destacados nesse desenho a mudança de direção do cão durante uma volta corresponde a um ângulo reto? Ou seja, ele quer saber qual desses ângulos aqui corresponde a um ângulo reto. Mas além de encontrar os ângulos retos, pessoal, a gente vai encontrar quem? Vai saber se os outros ângulos são agudo ou obtuso. Então, está muito simples. O símbolo do ângulo reto é esse cara aqui, não é? Ó, quadradinho com ponto no meio. Então, os dois ângulos é o ângulo P e o ângulo R. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Ok? P e R. Só que eu quero saber se esse ângulo Q ele é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Esse ângulo S, agudo ou obtuso. Esse mesmo modo vale para Q, R, T e V. Vamos começar aqui pelo ângulo Q. Pessoal, se ele fosse um ângulo obtuso ou ângulo reto, a nossa referência seria esse aqui, né? Ó.
esse aqui seria um ângulo reto, não é isso? Esse aqui seria um ângulo reto. Só que a gente percebe que o ângulozinho Q, ele é menor do que o ângulo reto. Então, o ângulo Q aí, ele é um ângulo Q agudo. E se fosse, por exemplo, o ângulo V, ó, isso aqui é a nossa reta, né? Então, nossa referência seria isso aqui, ó, né? Subindo aqui retinho. Esse ângulo aqui seria o ângulo de 90 graus. Calma aí. Seria o ângulo de 90 graus. Não é esse? Esse ângulo aqui, ó. Mas perceba que o ângulo V, ele passa. Ó. O ângulo V, ele vem, tem essa parte aqui, ó. Então, ele é maior do que 90 graus. Então, o ângulo V, ele é obtuso. A mesma ideia, pessoal, você vai aplicar para o ângulo T e para o ângulo S. Aí você vai concluir que esse ângulo S aqui, ele é agudo. E esse ângulo T, ele é obtuso. Tudo bem? Então vamos lá para a próxima questão. Pessoal, nessa questão aqui, é uma questão da Prova Brasil, né? Que é até um objetivo desse programa aqui da Secretaria Municipal, trabalhar questões que são características da Prova Brasil. Então vamos aqui. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Pessoal, todas as vezes que a gente faz um ângulo, né? Porque ó, isso aqui é um ângulo, ó. Perceba que eu tenho essa circunferência toda, né? Aí quando eu coloco o ponteiro para formar as 8 horas, vai ficar isso aqui, né? Ó, 8 horas. Perceba que quando eu formo as 8 horas, eu formo dois ângulos. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, de dentro, e eu tenho esse ângulo aqui de fora. Ele quer saber quanto esses ângulos medem. Agora perceba o seguinte. O próprio relógio é uma circunferência. A gente sabe que ela toda mede 360 graus. E se eu for dividir aqui, ó, cada ponteirozinho, ó, presta atenção, ó, pessoal, ó, se eu for dividir, eu tenho aí 12 intervalos, tá? Se eu for dividir aí, eu tenho 12 intervalos. Todo mundo concorda comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, se eu pegar os 360 graus da circunferência e dividir por 12, pessoal, isso aqui vai dar 30 graus por cada intervalo. Ou seja, cada intervalozinho aqui mede 30 graus. Aí, eu vou só contar quantos intervalos tem esse ângulo aqui de fora. Eu vou pintar aqui de duas cores. Eu vou pintar esse ângulo aqui de verde. Tá, ó, esse ângulo aqui de fora, essa parte de fora. Vou pintar ela de verde. Eu vou pintar essa de verde e vou pintar essa de dentro de preto. Tá? Vou pintar ela de preto. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa parte de fora que está de verde, ela tem quanto? Cada intervalozinho aqui mede 30, né? Ó, cada intervalozinho mede 30. Tem quantos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse ângulo de fora mede 8 vezes 30 graus, que dá 240 graus. Ou seja, esse ângulo aqui de verde, ele mede 240 graus. E esse ângulo aí de preto, pessoal, esse ângulo de preto aqui tem quantos intervalos? 1, 2, 3, 4. 4 intervalos. Como cada um mede 30, né? Cada intervalo mede 30, cada ângulo. Então tem uns 120. Então significa dizer que esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. Então, nossa alternativa aí, né, é a letra B de bola. Tudo bem? 120 graus e 160. Então, pessoal, assim, nossa aula, o objetivo era ter trabalhado ângulos e triângulo retângulo. Só que
acabou a gente estudando só ângulos, tá? Envolvendo essa ideia de giro aí. E então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo. E é bom que a gente fique ligado nessa questão de ângulos aí. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.